Que bom, prazer estar aqui mais uma vez, mais um ano, nosso segundo ano. Quem esteve conosco no ano passado? Deixa eu ver aí, só. Olha que delícia. Certo, só para fazer certeza, quem não esteve conosco? Eu sempre acho que a galera do meu é muito estranha, né? Sempre tem quem não levanta em nenhuma das duas. Muito bom. E a gente hoje trouxe, é interessante que a insustentável leveza do ser, que é um capítulo à parte dessa tese nossa, que é o Humanware. Humanware é muito além do software e do hardware. A gente falou muito no ano passado, mas hoje a gente trouxe um capítulo até para desafiar um pouco o Kundera, né, que fala muito da insustentável leveza do ser. Eu disse, cara, será que não dá para a gente trazer a leveza de fato para o nosso dia a dia? Né? E a gente foi percebendo no mundo corporativo, depois de atender muitas corporações, acho que são mais de 100 hoje, e nas formações de lideranças, a gente percebeu e hackeou algumas coisas que não é sobre o certo ou sobre o errado. Mais uma vez, a gente sempre sintoniza que isso aqui é uma percepção nossa, né, com nossas lentes, tá? E a gente está compartilhando com vocês aqui para que vocês recebam, cada um vai dar um sentido àquilo que vocês vão estar recebendo. E outra coisa, tudo em caráter de impermanência, ou seja, não há problema algum se amanhã eu discordar de mim mesmo do que eu falei aqui agora. Significa que estou evoluindo de uma certa forma. Já é um ato de leveza. Isso é um ato, pode ser meio que um pouco irresponsável. Como assim, Dante? Tu falou ontem e agora está discordando e está se saindo. Tipo isso, pode ser. Tá bom? É isso. Não é isso não, vamos lá? Eu lembro como se fosse hoje, pessoal, que eu estava onde vocês estão, sentado numa plenária, há uns 6 anos atrás, e eu decidi colocar essa parte sem combinar com ele, foi quando eu acho que começou o meu despertar de saúde mental. Isso é o Dante, 6 anos atrás. Eu acho que ele está mais gato hoje, não está? Está mais gato, o cara está gato. Sei, ele bota essa foto não autorizada, eu descubro minutos antes. Aí minutos tá tudo certo. antes, mas olha que loucura, 6 anos atrás, olha o que essa foto mostra. Deixa eu trazer para cá, ó. A vida corporativa tradicional tornou-se incompatível com a vida humana. Então ele tinha aqui, ó, uma carreira bem carregada versus o balanço da vida. Aqui o rostinho dele, lindo. Aqui tinha um pouquinho que as empresas estão mais para máquinas do que para pessoas. Então, ou seja, 6 anos atrás, isso já era um grito da alma dele. Ele já estava inquieto. Eu lembro que eu assisti isso, eu estava numa puta gaiola dourada, e eu me senti super inquieto, e entendi que daquele momento então, 8 meses depois, eu saí do mundo corporativo, muito inspirado por assistir ele. Não é um voto para ninguém se demitir depois disso, mas ao mesmo tempo foi um chamado para mim que estava aí assistindo esse cara. Eu fiz uma puta declaração para ele, eu mandei uma mensagem gigante, textão, falando que eu queria que ele fosse meu mentor. Eu falei para ele as datas do que eu queria fazer com ele, um monte de coisa desse tipo. Então, nasceu bem psicopática um pouco a mensagem. Já tinha prazo de tudo. Vamos fazer um livro daqui a um mês. Vamos fazer não sei o que, um time, não sei o que. Eu li assim, esse cara não deve ser, tá meio louquinho. Mas a primeira mensagem do WhatsApp da vida já foi dessa forma. Mas eu sei que isso gerou na gente, alguns anos depois, a gente foi para a Singularity University, moramos 3 meses no campus da NASA, é um lugar muito louco, assim, muito diferente, e lá nasceu o Gravidade Zero, que é justamente esse chamado para um mundo mais leve, para a mochila leve. Eu acho que a mochila da gente está muito pesada. Na verdade é que negócio, o peso igual a massa vezes gravidade, a gente diz que M, o massa, é o que danado você carrega de tão pesado na mochila, e o gravidade só vai ser 0 dependendo de com quem e por onde tu andas. Então, isso a gente entrou como se fosse um mantra e uma guiança para dizer assim, cara, o que é que a gente tira da mochila agora e a gente segue essa jornada nova, sabe? Então, Gravidade Zero tem a ver com esse momento de suspensão, né? De você suspender-se, né, e tentar manter a leveza. A gente tem uma IA nossa, uma inteligência artificial própria, chamada Renante. Ela já vai fazer quase 1 ano de vida, ou seja, ela entrou antes até do que muitos formatos das IAs que vocês conhecem como ChatGPT. Antes do ChatGPT lançar uma forma de você criar outras IAs, dentro da nossa IA você podia fazer isso. Mas a verdade que a gente não falou, a primeira IA que a gente criou foi para minha avó. É a oficial, voinha. A avó dele é 95 anos, Amélia, e o nome da minha também é Amélia, 95 anos. Coincidência que a gente descobriu. Ele deu um presente para a avó, que era uma música escrita. Aí ele perguntou para mim o que é que eu achava da música. Eu disse, obrigado, que eu estou dando para mim agorinha. Usei o presente dele rápido. E a avó dele escreve poesias. Todo neto, cada um que nascia, ganhava uma. Só que ela parou de escrever, debilitada, não é isso? E aí ele conseguiu estender esse caderno de poesias e todos os netos novos
nesse encontro de família que aconteceu, inédito, Exato. né, ele pôde ter um pouco da avó dele nesse processo. E foi bem interessante, bem emocionante. Gostou de contei por você Foi agora? muito lindo, obrigado. Não, mas a gente chorou pra caramba e reencarnar a voinha ali no rolê foi babado. Eu sei que é meio assustador, meio Black Mirror, mas a gente vai viver um pouquinho disso cada vez mais. Beleza, isso aqui não importa tanto, mas foi uma jornada muito deliciosa, Gravidade Zero. Aos pouquinhos a gente foi entrando nas maiores empresas do mundo. Mas nessas empresas, nesse voto da gente trazer mais leveza para a mesa. E aí a gente decidiu abrir o dia de hoje, gente, com uma frase de Krishnamurti, que é muito pesada. Não é sinal de saúde estarmos bem adaptados a uma sociedade doente. De fato, é como se nós não nascêssemos para viver padrões, sabe? Então, essa questão de desconstruir e de você, de fato, assumir, foi falado muito ao longo do processo. Né? Trouxeram muito, né, a questão de você dar comparação, que é muito característico da nossa sociedade. Né? E você deixar de comparar-se, você, na verdade, você vai extinguir quase os rankings da vida, né? Então, os rankings são muito disso, sabe? Então, acho que traz muita coisa interessante por trás dessa frase aí. Tem 2 filmes, na verdade, um filme e uma série, que retrata muito como nós, enquanto sociedade, vivemos dentro dessa sociedade doente, acreditamos que só existe ela, a gente vive numa bolha, esquecendo que tem um oceano ao redor, e aí, acho que o primeiro deles é Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front não é um filme muito Descolado. popular. Quem já assistiu? Quem assistiu? Muito pouca gente, mas assim é negócio. O filme se passa, todo o filme, em 400 metros de trincheira. Então, se cria uma vida naquela trincheira, naqueles 400 metros. O outro filme é Game of Thrones. Quem assistiu Game of Thrones, a série? Aí. Tem uma galera a mais. Bom, Game of Thrones, para quem não assistiu agora, não tem problema, é um spoiler que é tranquilo. Game of Thrones é o seguinte, existe uma muralha. Qual é o spoiler? O spoiler é o seguinte, que existe uma muralha e dentro dessa muralha existem os patrulheiros que eles passam a vida inteira, criaram modos de viver, treinando sempre para se proteger de um mal que vai vir do lado de fora da fronteira. Mas não se sabe exatamente que mal é esse. Mas as pessoas se casam, existe um código de conduta, existe uma forma de viver, vamos ser patrulheiros e reforçando cada vez mais a defesa da muralha, mas ninguém sabe exatamente o que vai vir. No final das contas, o mal vem, mata todo mundo, morre todo mundo, tá? Esse é o final da história. Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte... Nessa hora a gente mata ele, porque é proibido dar um spoiler desse nível. Mas se o cara não assistiu até hoje, meu amigo, passou, tem mais série. Passou, passa, pula. Tá tudo bem. Outra vida, Inspirou. Outro negócio. Pereceu. Eu tô acelerando, dando tempo para que vocês curtam outras coisas legais. Então, sim, o que eu quero dizer a vocês é que às vezes a gente fica morando num recorte de vida, achando que a vida se dá só naquele recorte, né? E aí você cria as suas crenças, né? E vive naquele processo ali. E quer inovar, eu quero inovar, mas inovando dentro do recorte. E às vezes o problema que você vê que tem problema, ele não existe fora dele. Fora desse tamanho, sabe? Por isso... Então, isso é uma coisa importante para a gente ver. Sair da muralha, né? Por isso, inclusive, a segunda frase que vai nortear toda a nossa narrativa com vocês, ela vem de Buckminster Fuller, que ele fala: você não muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, crie uma nova realidade que sobrescreva a realidade existente. Eu vou até voltar à animação, porque ela é babado, né? Ó. A animaçãozinha assim, ó, o negócio fica sexy, fica mais descolado. Eu adoro olhar para isso, porque eu acho que é isso que a Vitude está trazendo num summit como esse. Um convite para vocês criarem novas realidades. É como se fossem folhas em branco. É difícil demais a gente hackear o sistema como ele está. Ele está muito incompatível. Então, a gente precisa de novos futuros. Isso é urgente. Então, eu e Dante desenhamos 8 atos, hoje, onde a gente vai questionar as realidades existentes, criando novas realidades com vocês. E um dos primeiros atos é interessante, que parece que talvez um dos grandes dilemas ainda não é possível. O pessoal ainda está falando, é home ou office? Isso eu acho que talvez seja um dos problemas da saúde mental também, né? Porque o que é que acontece? A gente começou a hackear isso. Explica aí, Renan, qual é o rolê? Eu fico imaginando assim, né? Fica sempre nas polarizações, no dilema, para lá ou cá. Eu sempre achei que, na verdade, o cara não quer ir para o escritório, porque o escritório só tem gente séria e chata, porque as pessoas não se conectam no trabalho. Entendeu? Então, aquele relacionamento... Que absurdo, não, veja, mano. O mundo corporativo, de uma certa forma, não é o melhor criador de vínculos afetivos da humanidade. Então, isso é a grande realidade. É verdade. Então, eu tô ali, primeiro, talvez, claro, você tem uma amizade ou duas. Vê só, amo. quantos amigos no trabalho vocês têm? Amigos, aquele amigo que você contar coisa íntima para ele ajudar realmente. Levanta a mão aí. Íntimo, hein, gente? Aí, tá. Aquela gaia que tu levou, aquele chifre. Olha ali, ó, tá ali. Parabéns vocês aí, viu?
Que você perdeu tudo, tá devendo, tá no Serasa. O nome tá no Serasa. Tipo é isso aí. Isso aí é? Não, então, assim, 2% segundo o Ibope da população. Muito, muito baixo. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, às vezes, eu fico dizendo, cara, como é que a gente torna o lugar de trabalho mais acolhedor para gerar vínculos afetivos e dar sentido e significado? Né, e enriquecer a nossa vida. Então, talvez isso não seja sobre ser híbrido ou não híbrido, fazer evento ou não fazer evento, fazer escritório colorido ou não colorido. Na verdade, são as pessoas que lá estão. Né? A gente sempre fala do com quem. E aí a gente traz esse olhar, né? Se cada ser humano é único, em tese, a resposta deveria ser singular para cada um de nós. Tem gente que gosta de trabalhar presencial, massa. Tem gente que quer vestir uniforme, massa. Tem gente que quer trabalhar 100% home office. Eu sei que existem indústrias e setores que isso não dá para existir. Imagina um hospital onde todo mundo quer ir home office no hospital hoje. Aí não vai dar muito certo. Mas a gente tem que ter esse discernimento que tem várias áreas dentro das nossas empresas que poderia ter essa liberdade. E a gente viu uma empresa no TikTok babadérrima, que é super assim, trabalho híbrido com horário flexível. Vamos assistir juntos. Aqui na PJ Group é híbrido. A gente funciona como híbrido, né? Presencial de segunda a sexta, home office. Sábado e domingo. E o horário é flexível. Pode entrar qualquer hora antes das 8 e sair qualquer hora depois das 6 da tarde. Eu acho que funciona assim. A empresa está indo muito bem. Maravilhoso, né? O ponto é que isso é caricato, mas eu tenho certeza que muitas empresas aqui presentes ainda têm muito esse traço. Aí a gente achou uma pesquisa super quente da Great Place to Work, que mostra os 25 anos, as melhores empresas para se trabalhar, o que foi evoluindo dentro desses discernimentos. E essa pesquisa, ela é fabulosa. Vejam com a gente. Eu acho que alguns de vocês conhecem a pesquisa, né? Porque foi bem disseminada. E hoje a gente questiona, por exemplo, o pessoal queria antes trabalhar numa empresa grande. Hoje pergunta até empresa. Opa! Sabe? Aqui estão falando de salário, agora estão falando de qualidade de vida. Aqui estão falando de sucesso, agora é propósito. Agora é hard skills, agora é human skills. Antes era retenção de talento, agora é múltiplos contratos. Ou seja, eu adoro essa. Retenção é até a morte se separe. É múltiplos contratos é uma poligamia babado, irmão. Você já vai poder fazer vários contratos diferentes. No casamento é foda isso. Mas, eventualmente, nas empresas, eu acho que é o futuro. Tem uma música, inclusive, para mim, do Tribalistas, que traduz isso. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu. Mas esse é o futuro do trabalho. É o futuro do trabalho, na minha opinião. Depois eu mostro a tese inteira da gente sobre isso. A gente vai experimentar um pouco aqui. Beleza. Mas no final do dia, essa pesquisa, a gente quis desenhar isso aqui para vocês. Qual o futuro desejável de cada um de vocês, se vocês fossem honestamente descrever o que seria no caso de vocês? O que teria nisso? E aí eu fico pensando, que tipo de pacote, que tipo de benefício vocês trariam genuinamente para a empresa de vocês? Tem um que eu fiquei numa dúvida danada se eu mostrava ou não. Posso mostrar? Pode. A gente não está incitando nada não, só está compartilhando, tá? É só, cada um vai receber a mensagem aí e vai pulir num lugar diferente. Esse eu botei oculto o slide, então eu vou apertar aqui. Mas todo mundo tem direito a isso aqui, tá? É um benefício que vocês não... Eu acho que ninguém contou a vocês. Tá? Deixa eu só explicar o que vai rolar. Esse cara aqui, ele trabalha num hotel, uma rede de hotel grande, americana, e ele está prestes a pedir demissão. O chefe dele vai aparecer, e aí vocês vão ver o jeito que ele pede demissão. E para a gente, o jeito que ele pede demissão talvez seja um novo pacote de benefícios babadérrimo para o mundo corporativo. Vejam isso. I'm quitting. Isso aí, gente. Isso aí se chama banda demissional. É um banda demissional, irmão. Esse eu acho um benefício do futuro. É um benefício. Todo mundo tem, mas só vai usar uma única vez, tal, entendeu? Algum momento agora, você desejou... Renan, me mata de vergonha não, bicho. Bicho, eu sou pernambucano, velho. O cara acabou de ser pai. Frevo na veia, frevo. Mas tu diz quando for fazer essas coisas. Frevo e boneco mas tu de Olinda. me avisa só. Tá bom, boneco de Olinda, frevo.
Eu vim por sentar Salve, aqui e me salve. esconder. Porque no home office eu fecho a câmera nessa hora, né? Mas verdade. agora que eu não tenho como Aqui fazer você isso. não consegue. Se esconde um pouco. Ué. Senta. Vai lá. Senta. É isso. Vai lá. Pode mandar No ver. final do dia, eu acho que esse é uma mensagem importante para a gente levar para casa. A forma que a gente imagina o futuro muda nossas ações no presente. Então, não é só o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Então, qual é o futuro, de novo, desejável por cada um de vocês? E essa é a nova realidade que tende a sobrescrever a realidade existente. Beleza? Ato 2. Fiquei cansado. É, meu amigo, você não tá dormindo, né? Foi para 3 semanas, Eu tá? estou com um enfim. recém-nascido de 3 semanas em casa. Pai de primeira viagem e tal. Primeira viagem, inclusive, agora. Estou com a máscarazinha aqui, só tirei agora, só com cuidado. Né? Esse ato é uma frase que a gente escuta muito. A gente desenhou planejamentos estratégicos de Pera aí, muitas... rapidinho. O pessoal tá ok o som, vocês estão ouvindo aí atrás. Massa. A gente tá falando Entender rápido. Dante é difícil, né? Dante Eu tá tô no- falando rápido, de chapa, pernambucano. Tá gravado muito isso aqui, porque rápido. dá para assistir em pausa. Vocês podem assistir isso mais lento. O Depois. menos 2 no Dante É, é menos maravilhoso 2. no WhatsApp. Não sei se não tem o vezes 2, o Dante é menos 2. É isso aí, vocês Que é podem muito assistir rápido. depois. Tal. Beleza. Essa frase, ela norteia todas as empresas do planeta. Tudo parte de ganhar dinheiro. E depois, se fizer sentido, o mundo se dá bem. Isso está muito presente na mesa corporativa, né? O antes viável que sustentável. E hoje a gente está dizendo o seguinte, cara, não dá para partir mais se não for sustentável. Isso muda gerações. O professor da gente da Singularity é o Ray Kurzweil, que é um dos cientistas, grandes cientistas vivos, o cara que mais acertava a tendência, né, enfim, etc. Ele dizia o seguinte, cara, a última aula ele deu para a gente e disse o seguinte, eu cansei de ensinar para vocês adultos, é melhor que vocês morram. Ele foi bem claro. Ele está usando o resto da vida dele para trabalhar com criança. Porque ele disse assim, cara, o tempo que eu vou levar para mudar, vocês deixarem certas coisas para acreditar em coisas novas, enfim, eu não tenho Eu essa mudei ao competência. Então ele parou, sabe? Eu mudei ao vivo essa frase, porque quando a gente bota o contrário, parece que ela é a certa, mas ela é errada. Essa é a certa. Antes sustentável do que viável. E por que isso é necessário? Vamos navegar em 3 indústrias de exemplos. Perdão, antecipadamente, por falar de algumas indústrias presentes. Sim, não falando o nome dela, está tudo certo. Muito bem, eu vou me comportar, prometo. É. O que é a principal fórmula de lucro de um hospital? Ele ganha mais dinheiro se a gente estiver mais saudável ou mais doente? Eles têm meta de UTI, de leito, de cross-sell com a indústria farmacêutica. Meu pai colocou 6 stents, ele precisava botar 2. 4 a mais, o médico bateu a meta. Uhul! É um negócio meio louco, mas é sustentável. E eles têm meta de crescimento, ou seja, vamos adoecer mais, galera. A gente está adoecendo um pouco. Porque tem que sustentar a indústria. O shareholder, o investidor, é bizarro olhar para isso. Olhar para banco. Como é banco? O banco ganha mais dinheiro se a gente pagar tudo em dia ou se a gente atrasar? Vocês percebem que loucura? Isso me lembra as locadoras que ganhavam da gente na multa da locadora. Ou É seja, a principal receita deles, né? Multa. é muito bizarro olhar para isso. Agronegócio, sempre industrial, pasteurizando, velocidade para a gente ter alimento, mas não é isso que hackeia e traz democratização para o mundo. Só para vocês terem noção, a gente tem alimento suficiente para entregar, para ninguém passar fome no Brasil, sendo que a gente desperdiça perto de 17% de tudo que a gente produz. Ou seja, é uma coisa muito bizarra. Eu tenho todos esses dados também, depois eu vou E a passar gente pra falando de vocês. sustentabilidade, falando de saúde mental, enfim, como nós, de fato, nos tornamos sustentáveis, a gente estava lendo, quando falou de agro aí, e alimentação é base, pilar fundamental, né, para a vida humana e para a saúde mental. Eu estava vendo agora há pouco tempo que os países menos industrializados, eles têm, na nossa microbioma intestinal, 750 espécies, enquanto as pessoas dos países industrializados têm apenas 200. Ou seja, o desmatamento começa em nós. Então, diz, como assim? Sustentabilidade, Essa você quer, frase bicho, é bonita. tu tá aí sustentável, você quer, bicho, você é insustentável, por natureza, você tá Isso me lembra um desmatando, meme. né? Alguém viu Então, Flora, o então, jardineiro é Jesus e as árvores? Somos nós. É isso. O desmatamento somos nós. Olhar para isso, a gente ontem, criando essa narrativa para vocês, nos deparamos com essa frase. E ela foi um soco no estômago de uma forma. Então, como é a primeira vez que está aqui, eu vou pedir licença para ler para vocês. Pobreza é criada pelo sistema. Não é o fracasso de algumas pessoas que não sabem cuidar de si mesmas. A pobreza foi criada porque todas as portas estão fechadas para ela. Se redesenharmos o sistema, a pobreza desaparece. ou seja, criar novas realidades, né?
Esse é o convite que a gente faz a cada um de vocês. Por quê? A gente está falando de coerência. E a coerência é um dos pilares fundamentais para você dar sentido e estar sentindo, de fato, né, que está experiencializando a vida humana e está dando sentido a você ali naquele momento. E quando a gente olha para isso aqui, ó, isso, a gente fala muito de ambidestria, né, hoje em dia. E ambidestria, de uma certa forma, é um problema que nós... Só um parênteses. Por que a Claro. gente fala de ambidestria? É muito difícil o começo da nossa palestra. Você não muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar as coisas, cria uma nova realidade que sobrescreve a realidade existente. Qual a realidade disso? Vocês não vão conseguir só criar uma nova realidade. Vocês vão ter que, paralelamente, manter a realidade existente, tentando inovar incrementalmente ela. Enquanto, do outro lado, a gente precisa de disrupção. Então, a ambidestria ela é fundamental para a gente ser e ser rito de passagem, esse corredor. É isso. E quando você olha para esse quadro, você tem, por exemplo, a gente começou a perceber, né, atendendo várias empresas, que, por exemplo, no mercado de saúde, né, tem lá o vender remédio numa ponta e na outra ponta tem o promover saúde. E a gente percebeu que, por exemplo, trabalhar no mercado de doença é um mercado X que tem um mindset, uma mentalidade de quem trabalha no setor de doença X, tem uma cultura organizacional X. Agora, se você decide trabalhar a prevenção de saúde, o mercado muda, a mentalidade muda, a cultura muda, é outra coisa. E se você decide promover a saúde, é um outro tipo de negócio, com outra mentalidade, com outro tipo de gente, entendeu? Então, assim, às vezes, esse processo de você dentro tentar fazer as duas coisas, muitas vezes você não consegue. Então, por isso que a gente começa a dizer assim, como é que eu trago o time para essas pessoas aqui vão trabalhar nessa nova realidade, esses outros vão trabalhar em manter a realidade existente, sabe? Deixa eu Então, trazer assim, um exemplo para vocês disso. Imaginem que a gente quer trazer diversidade, inclusão, a gente quer trazer um ambiente saudável, com segurança psicológica e afins. Dentro dessa mentalidade daqui, ela é muito difícil. Porque a gente é cético, pragmático, reféns do relatório de curto prazo, reféns do lucro. Às vezes, a melhor forma da gente provar para os céticos e pragmáticos que o que a gente está plotando é o futuro, é criar uma nova realidade pequenininha, como se fosse um spin-off, uma startup, um intraempreendedorismo na tua empresa, e ela nasce com todas as características de diversidade, de inclusão, de futuro, de saúde, e o resultado dela, o clima, a intimidade, o engajamento, é 1000 vezes maior do que essa daqui. Então, a gente prova na prática, para pessoas meio Tomás, que isso daqui funciona muito mais do que essa outra realidade. ao mesmo tempo, gente, que você pode estar num momento de vida que você não é a pessoa que vai estar naquele processo de estar trabalhando a doença, entendeu? Tem gente que está mais apto a estratégias e iniciativas de sobrevivência. Tem pessoas que estão no momento de vida para criar novas realidades. Então, eu acho que esse estado de cada um, a maturidade de cada um também pode deslocar ela nesse processo, e isso tem a ver em você estar no seu lugar de potência. Vou dar um exemplo. Água mineral, todo mundo bebe. Né? Então, vocês vão perceber, por exemplo, que tem o pH da água. Teve um amigo meu que é sommelier de água, ele estava me explicando algumas coisas, enfim. Sommelier de água existe. Você pode criar sua profissão. Existe. Você pode ser o que você quiser hoje em dia. Ele está puto comigo essa hora. Foi mal. E aí é o seguinte, você começa a perceber, vocês agora vão paranoiar e vão ficar olhando agora o pH de água, eu garanto. Então, quando o pH da água ele é menor do que, por exemplo, abaixo de 6, a água é mais ácida. Né? E quando ela é acima de 7, enfim, ela vai ficando mais alcalina, não é isso? Eu estou dando de forma geral. O que eu quero dizer, a provocação é assim, que tem marca X que vende água a 4,7, a 4,8, 4,9. Não estou dizendo que é ruim, que é proibido, não. A legislação permite, né, seja comercializada abaixo. Porém, a gente entende o seguinte, que quando o pH da água, vai Renan, manda ver aí. Quando o pH da água é abaixo de 6, você está matando a sede. Acima disso, acima de 7, você tem uma certa contribuição para o nutrir da vida. Né? Quando você tem aqui o pH da água baixo, você trabalha na necessidade, ali você tem coerência. E quando você trabalha aqui a viabilidade, de viabilizar a vender, ali é sustentabilidade. Então, todo o negócio, a evolução do negócio, trazendo mais coerência, você começa a, talvez, reduzir o número de pessoas que questionam sua própria existência e tentam achar um propósito, porque o propósito ele é sentido. Ele não é entender o propósito, então desenhar. Não, você vai sentir que você está sendo coerente com você naquele processo, sabe? Então, a gente acha que a tecnologia também é um veículo para levar a sua organização para a coerência. E coerência é um fator chave, né, de uma certa forma, para você estar, de fato, sendo sua melhor versão. Entendeu? Então, é por isso que a gente liga muito a questão também à saúde mental nesse processo. Quando a gente estuda futuros, a gente fala de sinais fracos e fortes. E tem um sinal fraco. Fraco significa que já tem coisas acontecendo apontando que o mundo está mudando. Mas ainda não está massificado, não né? está massificado. Não é uma coisa que saiu na capa da Veja, entendeu? Esse é um exemplo maravilhoso. Sabe o Back to Basics?
a gente brincou com Bread to Basics. Existem vários, eu poderia aqui passar para vocês várias estatísticas. Uma delas é o seguinte, o número de padarias que cresceu bastante de pães com fermentação natural. Concordam? Mas isso, de uma certa forma, denuncia um processo que é da seguinte forma. Eu falei no momento do microbioma intestinal que a indústria meio que é inimiga do micróbio. Porque a fermentação natural é uma contracultura ao ritmo que a gente vive. Então não cabe vender pão fermentado, não dá tempo. Como assim? Eu tenho que atender, tenho que ter muito pão. Então tem que industrializar mesmo. Mas vocês estão percebendo que cada vez mais, até a própria indústria adotou fermentação natural ali, não sei quanto tempo passa fermentando lá o pão industrial, mas isso é um sinal para dizer assim, cara, de um back to basics. Desacelera. Então tem muitas mudanças que a gente está fazendo aqui que vai ser contra a cultura empresarial. Muita coisa vai pregar o contrafluxo empresarial, que é o contrafluxo da objetividade. Deixa eu trazer um exemplo para mim, que ele é muito importante vocês levarem para casa, porque ele é caricato, porque foi um antagonismo que todo mundo entrou em contradição. Todo mundo começou a criar programas de treinamento e desenvolvimento de desenvolvedores. Porque a grande coisa é o futuro, é tecnologia, tecnologia, tecnologia. Então, vamos fazer um monte de gente de programadores e desenvolvedores. Se vocês pegarem o presidente da NVIDIA ou outros vídeos, eles vão mostrar que nos próximos 5 anos, qualquer um de nós, já hoje, podemos mandar um prompt e ele vai, ou seja, vai mandar um input para um chat GPT, para uma inteligência artificial, e ele vai programar por nós. Então, na realidade, quando a gente fala que o back to the basics, é porque o futuro ele é ancestral, ele é a volta para casa. Esse discernimento que a gente precisa entender de verdade de humano. A gente se distrai com um monte de coisas, mas a essência da essência da essência volta para a gente. Porque a ansiedade e a angústia que está sendo gerada também em cima desse discurso, a gente começa a entender que tecnologia é uma materialização da potência humana. Por exemplo, quando a gente pega a inteligência artificial para a gente eu diria o seguinte, é a soma do coletivo, das mentes coletivas, conectadas em ultraprocessamento, e está mostrando para a gente o poder da coletividade humana. Sabe? É como se fosse uma materialização dizendo assim, cara, vocês juntos são muito bons. Porque ele está pegando todo mundo ao mesmo tempo, com ultraprocessador, com uma conexão e produzindo o que está produzindo. Sabe? Mas então, ele exponencializa o que a gente tem de bom e de ruim. Aí esse é o problema. Essa é a treta, o preconceito ou... É o estado interno de cada um de nós. Essa é a treta. Né? Esse é o desafio. Beleza. Isso aqui Dante foi economista em outra vida. Isso aqui, na verdade, está na base da definição do sistema econômico. Né? Então, quando eu fiz economia, eu lembro muito do conceito que a economia estuda muito recursos escassos. E recursos escassos significa assim, não tem para todo mundo. Significa que a frequência de partida da gente no dia a dia é matar ou morrer. Ou seja, nesta frequência, qualquer iniciativa morre. Porque essa é a largada da gente. Se eu não me salvar, né, eu tenho que matar aqui, né, entendeu? Então, isso é um processo que inibe as iniciativas que, de fato, precisam acontecer para trazer esse estado de potência humana. Traz a hipercompetitividade, traz a comparação a todo momento. Então, o que a gente tentou trazer para uma nova realidade é uma brincadeira com algumas palavras e uma reflexão recente na minha vida, após ser pai, que eu quero trazer esse desfecho para vocês. Eu acho que a primeira é, a gente vive uma ilusão de que falta, quando, na verdade, farta. É uma letra que meio que muda tudo. Mas entre todos nós aqui, existem coisas que faltam e para outros fartam. E se a gente tivesse esse Tinder do que falta e farta, a gente teria abundância em plenitude, porque eu não preciso ser dono de tudo. Eu posso acessar as pessoas. Uma grande ignorância é que a gente acha que a abundância é propriedade, mas a abundância é acesso. Sempre que eu acesso o campo unificado, eu estou acessando a plenitude do todo. Então, quando a gente olha para esse lugar, o que aconteceu comigo recentemente? Quando Noah nasceu, eu fiquei meio que paranoico, com medo dele pegar alguma doença, que ia colar, e eu comecei a pensar como eu cuidava ainda mais das pessoas que frequentam a minha casa. Eu tenho uma secretária já há alguns anos, que eu sou apaixonado por ela, Goretinha, e Goretinha eu já tinha vários cuidados com ela, tipo de, vamos fazer feira juntos para as duas casas, para a tua casa, para você comer a mesma coisa que a gente, estamos juntos nessa, cuidar para ela ir para um ônibus melhor, com um ar-condicionado, que ela pudesse ir sentada, e por aí vai. Sendo que eu percebi que ainda no ônibus, ela tinha acesso a uma série de pessoas que podia aumentar a chance de contato e, consequentemente, passar isso para o Noah, que tem imunidade nenhuma agora no começo. Então, eu fico envergonhado de falar isso em voz alta para vocês, porque eu acho que foi um ato egoísta no primeiro momento. Ou seja, eu pensando em cuidar de mim, do meu filho, passei a cuidar mais dela.
E aí eu fiz ela ir de Uber, ela disse que o filho dela era Uber Moto, aí disse assim, Renan, me dá um dinheiro aqui que eu faço uma parceria com meu filho e fica tudo bem. Fizemos isso, dei um capacete para ela. Pô, o capacete é bizarro, foi R$ 150 e ela guarda com o maior cuidado, como se fosse uma coisa incrível. Então, uma coisa às vezes tão pequena que às vezes é tão grande. É muito louco isso, né? A gente, de fato, fala muitas vezes de um lugar muito privilegiado, e a gente não tem lugar de fala para enxergar essas realidades. Mas foi lindo ver isso. Mas o que aconteceu isso aqui? Imagina que ali, Renan, todas as bolinhas rosas são coisas que me fartam, e azuis são que me faltam. Quando a gente entende que ao meu redor tem um ciclo de pessoas, e nessas pessoas existem coisas que me fartam, que faltam para elas. E se eu transbordar isso, ao cuidar delas, eu cuido de mim. Ao a gente cuidar desse campo dessas pessoas, para mim, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu finalmente entendi uma expressão que eu ouvi várias vezes na vida, que é, faz a tua parte só, Renan. Aí eu dizer, o que é fazer minha parte, irmão? Fazer minha parte é isso. É justamente eu entender todas as pessoas que estão no meu campo, que eu consigo acessar, que eu posso fazer aquilo que me farta. E aqui, ao transbordar, a gente Isso já cria um mundo denuncia melhor. um pouco para a empresa, tipo uma descentralização do RH, né? Isso. Então, você, na verdade, não mais centralizar o papel do RH, está em você. Ou seja, todo mundo é cuidador. Beleza, Né? eu gosto. Cuidar de si, cuidar do outro. Então, tem que ser distribuído. A gente Eu vai acho falar um assim pouquinho também, disso, né? E também desse mesmo lugar de falta e farta, eu adoro uma reflexão sobre essas palavras. Clamar é pedir algo com muita intensidade. Reclamar é fazer isso de novo. Então, se a gente pensar, eu clamo a ti, ó Deus, por algo. Eu estou pedindo algo muito intenso. Quando eu reclamo, é o contrário do que eu quero. Eu estou pedindo 2 vezes para que aquilo aconteça. E a mesma coisa, olhando para outra palavrinha como agradece, quando a gente agradece, a graça desce. Arro. Eu gosto dessas besteiras. A borboletinha é babado também. Mas são desses detalhes, mano, que a gente não agradece. É só reclamação. Não faz sentido. E aí a gente pediu, até para botar o computador aqui, para fazer isso com vocês agora. Encontrar entre vocês uma rede de sincronicidades e complementariedades entre o que falta e farta. Olha que babado. Olha que babado. Eu vou abrir aqui o Chrome. Vocês vão escanear esse QR Code já. Tentem escanear aí, tá, gente? Deixa eu abrir o navegador. São bem rapidinho as perguntinhas que fazem, respondam, que vocês vão ser digitalizados para cá, para a tela. Olha isso aqui, é uma ferramenta que a gente criou para aqui, para vocês. Eu já me inscrevi nela. Eu vou botar esse QR Code para vocês fazerem. Deixa eu botar aqui. Ele vai ter algumas perguntas. Deixa eu explicar o que vai acontecer, rapidão. Graph.aca. Vê se eu estou escrevendo certinho, porque eu não estou lendo. Errei. Adoro. Na realidade, eu caí na internet, Dantinho. Me dá um segundo, é tudo ao vivo, Tá. sobre isso. Gente, o seguinte, vocês vão perceber o seguinte, vocês estão sentados aqui em linhas, né? Então, a primeira grande percepção é que vocês agora vão passar para se verem como rede. Boa. Né? E aí, nessa percepção de rede, vocês vão perceber os elos de ligação e os matches e as coincidências entre vocês. E como a gente é potente em rede, sabe? E rede, né? Enfim, de certa forma, eu diria o seguinte, que é rede de acolhimento também. Eu acho que a gente com pessoas... Conseguiu? Consegui. Ah, maravilha. Pronto, vocês vão virar um negócio assim, ó. Tá? O que vai ser legal? Porque dentro das empresas, ou dentro desse evento, vai ter milhares de pessoas aqui passando esses 2 dias. Então, vocês têm um universo de sincronicidades absurdos. Mas imagina que se vocês não se conectarem uns com os outros, minha vista não vai alcançar antes. Veja se eu desmarquei as setinhas. Desmarcou as 3 primeiras. Tem mais alguma? Mais uma. Sim, Foi? pronto, Todas? ok, todas. Beleza. Então, sem isso, vocês iam se ver dessa forma. Desconectados. Então, quando vocês preencherem isso aqui agora, vamos fazer ao vivo, uns 2 minutinhos. Ah, eu estou clicando errado. Tá clicando, pronto. Cliquei foi. certo. Pronto, agora vocês vão responder isso aqui, vocês vão estar teletransportados para a tela. É 1 minuto e meio, se puderem responder, bem rapidinho, só para a gente ver as sincronicidades acontecendo. Tu preencheu, querido? Não, claro que não, cara. Preencha, por favor. Obrigado, vou fazer isso agora. Essa água é minha? É tua? Essa aqui é minha. Essa aqui é tua também, então eu vou para lá.
Boa, garoto. Tu entrou no errado. Deixa eu ver como é que estamos. Eu estou pensando, Dentinho, inclusive, em continuar. Bora, enquanto vai... E eu volto para cá no final para mostrar como é que ficou a rede. Que tal? Melhor. Só vou dar mais um minutinho para o pessoal conseguir preencher. Já apareceu 2 pessoas. Ó, já temos aqui Gabriela Sander entre nós, Maria Queiroz. Tá chegando, as galera estão chegando. Só para mostrar como vai ficar, ó, dá um comando de Rzinho. O gráfico começa a aumentar. Olha isso já. Caramba. A gente tem aqui, eu posso clicar aqui embaixo, ó. Já temos 20 pessoas. Já tem 748 coincidências entre 20 pessoas. Então, daqui a pouco isso vai ficar gigante. Eu volto para cá em instantes. Um desfecho desse grafo é porque a gente percebeu que um dos maiores problemas de saúde mental é que tem muita gente fazendo o que não quer e não sabe o que quer. Eu já preenchi. Tem muita gente num lugar, não um lugar de potência. Tem muita gente onde o job description é uma grande parte das coisas que não gosta de fazer, não quer desenvolver, não faz bem, e ela continua fazendo porque está lá dentro da estrutura corporativa que ela está. Porque, Renan, o que a gente não percebe é o efeito exponencial que a gente tem. Porque quando a gente não é a peça que tem que ser, no tabuleiro certo, jogando no jogo correto, a gente cria um desarranjo social sem precedentes, sabe? Então, a pessoa do lado da gente... ela passa a sofrer essa influência, a que está do lado sofre também. Então, as interações criam novas histórias, que não são as histórias que necessariamente a gente quer viver. Então, isso é bem importante, o efeito exponencial, que é invisível, né, o fato de você não ser quem você, de fato, precisa ser quem é. Só um desfecho dessa dinâmica. Imagina que na empresa de vocês vão ter um mapeamento dos soft skills, hard skills e várias outras coisas, e talvez redesenhar esses job descriptions a partir do lugar de potência de cada pessoa. Mas tem uma outra reflexão que eu queria trazer aqui, que é essa aqui. Eu não sei porque esse QR Code apareceu na tela. Ah, foi. Show. Essa frase, ela também tem muito a ver com um bug da saúde mental. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. E cada vez mais ela fica mais clara com a inteligência artificial. Porque tem muita coisa que a gente está fazendo que nos deixa burnoutados, sobrecarregados e não faz sentido. O próximo ato, pessoal, como a gente está do lado de fora da muralha e atende muita empresa, é sobre a grama do vizinho é sempre mais verde. Vamos falar um pouco sobre isso. Quem assistiu o Mágico de Oz? Uau. 1939, né? Enfim, mais de 100 anos. Eu reassisti com minha filha, que tem 4 anos e meio agora, faz uns 3 meses, e eu enxerguei uma outra mensagem no filme interessantíssima, que o filme primeiro começa em preto e branco. Dorothy, ela mora numa fazenda, né, no interiorzinho lá do Kansas, com seus tios, bem pacata, quase não tem muita coisa para fazer, com o seu cachorrinho Totó. E um dia, ela clama, olha para o céu e canta essa música, né, que virou um clássico, olhando o arco-íris e desejando saber, poxa, deve existir muita coisa além do arco-íris, né? Eu queria, talvez, experimentar mais, saber o que é que tem lá. E aí, o furacão vem, chega e leva a Dorothy para o mundo de Oz. E o mundo de Oz, o filme começa a ficar colorido, tá? Eu recomendo que vocês assistam, começa a ficar colorido, mostrando a riqueza, né? Enfim, das coisas, enfim. E ela pergunta, como é que eu faço para chegar ao Mágico de Oz, que eu quero voltar para casa. E aí você tem que seguir a estrada dos tijolos amarelos, e nesse caminho ela encontra 3 amigos, que é o Homem de Lata, que precisa do coração, a coragem no leão e a inteligência do espantalho. E, por incrível que pareça, foi um dos grandes takeaways que eu tirei assistindo, que Totó era a intuição de Dorothy. Totó, se você perceber, a bruxa, inclusive, do filme, quer pegar Totó, não quer pegar Dorothy, não. Porque Totó indica o caminho para onde ela tem que ir. Totó estava toda hora dando a latida. Toda hora dizia, é por aqui. E a gente não percebia isso. Depois eu disse, cara, Totó é o protagonista desse processo. E aí, você assistindo isso, você percebe, né? Você tem que seguir a estrada ali, do caminho dos tijolos amarelos. A gente começa a perceber que hoje, o instinto nosso, ele mal dá lugar para a nossa intuição. Vocês estão vendo aí que hoje é como se eles disputassem o instinto e a intuição, a mesma barra de energia. Então, quando você usa muito o instinto, você não dá espaço para a intuição aparecer. E vice-versa. Então, é como se a gente vivesse no modo guerra, e todo dia vida de sprint, entendeu? De sprint. Todo dia tem que dar um sprint. E aí, no filme, tem um momento em que eles vão lá
Esse momento é muito legal. Eles vão pegar aí para conversar com o Mágico de Oz. E o Mágico de Oz é aquele mágico gigante. Enfim, o pessoal tudo com medo do Mágico de Oz. E eu imagino, normalmente, quando você vai pedir um pleito na tua empresa, o orçamento, ao chefe, ao conselho, Pro global. sei lá, pro global. Pega um na mão do outro ali, meu irmão, vão rezar muito, você não dorme uma semana. E aí, ó, quando chega o global, é isso aí, né? Tá aí, ó, é cheio de parafernália, né? Aquele chefão lá, enfim. E o que é interessante? Totó também descobre, Totó tá ali e descortina o global. Ele descobre que o global, ele na verdade é um senhorzinho que está operando ali com efeitos especiais, criando aquele processo todo. E não é bem assim, cara. Talvez role uma conversa, um diálogo legal com ele. E aí a principal mensagem para mim que ficou é o seguinte, que Dorothy no final diz que não tem lugar nenhum melhor do que nosso próprio lar. Então muitas vezes a gente precisa ir ver o que é que tem depois do arco-íris para dar sentido ao nosso lugar, sabe? Ou seja, às vezes a gente está desesperado para sair da empresa. Eu sei que, de certa forma, tem culpa das empresas, mas a melhor forma é mudar nós mesmos, né? A gente não vê as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. O que é que Murilo fala mesmo? Murilo fala amigo. assim, eu adoro a frase dele, ele diz assim, onde tu vai, contém tu. Onde tu trabalha, contém tu. Com quem tu se relaciona, contém tu. Como tá tu? E ele diz, se tu sai de onde tu tá, tu leva tu também pro outro, entendeu? Então não é sobre louco. isso. O Murilo, ele diz assim, mano, você vai olhar para tu, né, pro teu tatu, aí você fecha os olhos, é como se você entrasse no teu quarto. Quando você olha para dentro, você entrou no quarto, aí você vê aquela bagunça, irmão. Macarrão no chão, prato, toalha molhada na cama. Aí você vê aquela bagunça interna, você apaga a luz, fecha a porta e vai embora. Você não quer resolver essa bagunça, você acha que é fugir para outro namoro, outro relacionamento, outra empresa, mas o bug está dentro, a saída está dentro. E fechar os olhos dá esse tipo de sensação. Diz, porra, não quero nem ver o que é que tem lá dentro, entendeu? Essa é clássica também, né? Vista a camisa da empresa. E isso é muito caricato no mundo de originais, né? No mundo de pessoas diferentes. Então, para a gente, eu comecei criando um pouco, olhando com Dante, essa fábula do currículo. O currículo, para a gente, ele nasce desse antagonismo, onde o RH, pressionado para não errar na contratação, ele coloca na vaga, que é uma coisa de carro, não de ser humano, ele coloca lá um monte de coisas. Então é tipo um unicórnio, irmão. Você está sempre tentando contratar uma pessoa que não existe. Aí a pessoa, né? E você mente para ela mente para você dizendo que ela é boa em inglês. Ela usa. Então, inclusive, depois vou dar uma dica para vocês. Tem uma plataforma que ela entra junto na entrevista de emprego, escuta as perguntas da pessoa que está entrevistando e vai criando um mapa de respostas babados a partir da microexpressão e do tom da voz da entrevistadora. O que ele está dizendo é o seguinte, prefiram as seleções virtuais, entendeu? Que você olha ali a máquina do lado, assim, dá aquela filada e tal. É muito legal, mano. Você tem um ponto assim, nossa, louco, beleza. No final do dia, o que a gente sente que isso acontece, porque o RH, ele vive numa faixa de Gaza. Isso é muito desafiador. Esse é o grande desafio. Essa é a treta. A faixa de Gaza que está ali no centro ali do processo, porque é aquele negócio, ele tem que atender o fundador, o CEO, não sei o quê, e atender os colaboradores. Ele só não se cuida. Né? Não, é um dos piores índices, né, Tati, sobre saúde mental, é justamente porque vocês tentam cuidar de todo mundo e não cuidam de vocês. Ou seja, o coração que está hoje com esse desafio, na verdade, está ali minado, em campo minado. E o que a gente diz é o seguinte, como é que a gente, na verdade, descentraliza, emancipa o RH, a primeira grande coisa. Emancipar vocês. Emancipar o RH. Emancipar. E depois disso, como é que você, na verdade, descentraliza, né? Você distribui o RH, sabe? Então, cada vez mais o papel dos pequenos grupos, né? De você ter esses grupos de cuidado e dar esse papel, distribuir. A gente fala que o futuro, de fato, é distribuído. Hoje é centralizado, tem um descentralizado e você vai para o distribuído. Isso é um futuro do trabalho, inclusive. Tá? Eu adoro também esse negocinho de expressõezinhas, mas eu sinto que, desde o processo seletivo e qualquer outra coisa, o que está faltando, tanto para o RH ou qualquer um de nós, é experimentar se experimentar. Mano, experimenta se experimentar. É uma delícia, brother. Do nada tu vai se apaixonar por você. Você vai ver quanto é fabuloso isso. Aí é só assim que a galera vai dizer, mano, pô, aquela pessoa fala, os olhos dela brilham. Que loucura. É, tipo, sabe, a pessoa que parece que está inteira fazendo aquilo ali. E também, experimenta Renan, isso. E a empresa aumentar o volume de experimentos por ano. É isso. E o primeiro experimento deveria ser esse. É isso aí, maravilhoso. Tem uma das teorias mais deliciosas do Gravidade Zero que a gente quer trazer para vocês de uma forma inédita. Ela é interessante. É um pouquinho densa. Ela tá é tudo bem densa. com vocês aí? Não, o pessoal tá tudo certo aí. Vai pro fundão para só pra acordar ver quem no está fundão dormindo, ali, ó, que essa hora é... É uma verificação aqui, se tá babado. todo mundo massa aí.
Alguém não está entendendo nada? Porque, meu Deus... acabou, né? Tipo assim, passou. Já deu, velho. Agora isso aqui foi uma conversa de Uber. A conversa de Uber deu nisso aí, ó. A gente começou a questionar o que de fato é ser íntegro. E ser íntegro foi para um lado do espectro, que é, na verdade, você ser o cara, a pessoa de conduta reta. Seguir as crenças, as normas sociais, enfim, ser o cara certinho lá, maravilhoso. Do outro lado, tem um cara de pureza de alma, da alma. E a gente ficou dizendo, porra, o que é ser íntegro? Aí a pergunta é o seguinte, aí a gente começou a decantar. E decantar é o seguinte, cara, vocês, cada um de vocês são autores, estão sendo convocados para criar essa nova realidade, esse novo mundo, que a gente está discutindo saúde mental, a gente está tentando desenhar qual é o novo cenário, né? Para que minimize tudo que está acontecendo. Então você é o autor, para construir esse mundo rosa aí, que é muito além desse mundo azul, que é o recorte que a gente vive. E aí, com você como autor disso aqui, a gente começou a dizer assim, cara, nós temos uma integridade chamada IP, integridade da personalidade. Essa integridade da personalidade tem a ver com a integridade familiar. Eu adoro... Fala aí. Eu penso assim, Vê. Você nasce com uma inteligência, com uma integridade, que é a tua integridade da alma. À medida que você vai para o colégio, lá te podam um monte de coisa. Você não pode fazer isso, não pode falar aquilo, não pode se comportar assim. Ou seja, já cortou um monte de coisa. Na família, outras. Na religião, outras. No relacionamento, outras. No trabalho, outras. De repente, eu nasci com 20 habilidades únicas e estou andando com 2. Sabe? É meio que eu vou capenga no rolê. É isso, maravilhoso. E aí a gente começou a questionar o seguinte, beleza, você tem isso aqui. E a gente também passou a dizer assim, cara, e a integridade da alma, né? Que a gente chamou de IA, inteligência artificial. Não é inteligência artificial. Pega bem aí, só para vocês entenderem, para a gente tentar adensar. A gente começou a perceber que a disrupção, que a gente tanto fala, até em inovação, em ser inovador, tem a ver, é um delta, é a diferença, talvez, entre a integridade da alma e a integridade da personalidade. Porque é o quanto, a restrição está em você. Né? Você ir para um novo tipo de mentalidade, um novo tipo de comportamento, algo que exija de você, algo que não é que você hoje não está fazendo, você precisa fazer uma disrupção. E aí a gente começou a dizer assim, cara, imagina, de uma certa forma, que, de um lado, para a gente deixar mais claro, está um pouquinho lento aqui, pronto, quando a integridade da personalidade, ela é maior do que a integridade da alma, a gente está falando, de uma certa forma, que você está retendo, né? Você está ali... reprimindo a alma. Quando a integridade ali é menor, você está em expansão. Você está manifestando quem você é. Só para lembrar, a gente estava no Uber. Olha a conversa maluca. Dá para seguir ainda aqui ou não? Está muito complicado. Tá ok? Tá, eu vou seguir. Então, vê só. Quando é maior, né, você está ali, né, comprimindo. Né? Quando é maior, você está manifestando, está expressando. A gente vê muito isso na arte. Né? O artista ele tenta expressar a alma dele. Aqui você contém. E aqui você é dirigido pela personalidade, porque a personalidade ela alucina ser a pilota, né, nesse mundo. E aqui, quando eu falo de piloto, é o seguinte, que o mindset é o que guia você e o que constrói. A mentalidade, a mente, ela é o guia, diz para onde você tem que ir, e é o mesmo que constrói. O fio 7, que é a inteligência do coração, ela é desligado. Porque quase ninguém acredita. Porque o coração não fala português, é só a intuição de dizer para onde não tem. Quando a gente vai para lá, a gente tem um fio 7 como guia e uma mentalidade como construtor. Aí a gente começa a dizer assim, cara, será que aqui a gente não criou uma série de estabilidades artificiais, como a própria estabilidade financeira, né, que mantém a gente num lugar? A gente começou a desconfiar que existe um tipo de estabilidade aqui, que é uma estabilidade no imprevisível, em a gente se desafiar, em a gente realmente trazer essa vitalidade. Ela é desafiadora porque ela é imprevisível, tá? E aí aqui a gente começou a dizer assim, cara, isso aqui alimenta o ecossistema. Ali eu começo a falar de ecossistema. Nesse processo, obrigado, Renan, nesse processo a gente começou a dizer assim, cara, quando, de uma certa forma, eu estou reprimindo minha alma, eu estou me conformando. Eu estou dando um limite para a minha potência humana. Parou aqui, eu quero gerenciar minha vida neste limite. Quando eu vou expressar a alma, eu estou dizendo o seguinte, eu não sou conforme. Eu sei que eu posso mais, eu sei que eu posso evoluir. De um lado, quando você contém, quando você está sendo conforme, você contém. Quando você contém, você começa a precisar do outro, mas criando talvez nutrindo a dependência. Você começa a criar elos assistencialistas, onde você depende e apega da outra pessoa. Quando eu vou para esse lado lá, o lado de expansão, você nutre a interdependência, que é diferente de ser dependente. A interdependência é ter a consciência que cada um de nós tem uma peça, que somos uma peça-chave. E a gente começa a criar elos de autonomia.
Percebam que todos os sistemas nossos, econômicos, financeiros, educacionais, de uma certa forma, eles nutrem uma carência sistêmica, né? De dependência. O empreendedor que se descola daqui, seja dentro ou fora da organização, ele começa a entender a grande potência. Então, isso talvez seja uma das raízes do ponto de vista que impede ou não de a gente dar esse salto para lá. Sabe? Então, foi esse questionamento, que é um questionamento um pouco... Enfim, só foi uma compartilhar, e eu espero que tenha feito um pouquinho de sentido. Mas se não fez, eu acho que está tudo certo. Talvez... É isso. Tá bom? Salve de palmas para esse maluco aí. Eu adoro, Obrigado, adoro. gente. Obrigado pelo... Então, não, calma. Faltam 2 atos para a gente fechar. Tá fechando. Tá fechando, vai dar certo. Precisamos ser eficientes. Eu, enquanto nerd, eu sou da área de tecnologia, vou dizer que esse é a maior pegadinha do mundo corporativo. Quanto mais você tentar ser eficiente e produtivo, mais você tende a ser substituído pela máquina. No final do dia, olha esses dados SXSW, MWeb. O tempo para você programar uma coisa sem máquina e com máquina, 55% de forma mais eficiente. Olha esse de design, isso aqui é assustador. Eu preciso de menos de 1 minuto para fazer algo que antes, fazendo sozinho, eu faço com a máquina. No final do dia, a gente está adoecendo, burnoutando, ansiosos por causa da produtividade e eficiência, quando daqui a pouco, nenhum ser humano será preciso para essa hipereficiência. Veja, burnout é o superaquecimento da máquina. Isso é sério, não vai. A tecnologia, gente, ela está aqui para ser potencializadora da vida humana. Ela traz mais conexão, ela traz mais arte, ela traz mais criação. Então, a gente tem que entender que essa busca pela eficiência é sempre alavancada da tecnologia. Não a gente tentar ser eficiente. Certo? Beleza. Olhando para isso, eu e o Dante, estudando muito inteligência artificial, a gente se preocupou com uma outra IA, que não é a integridade da alma e nem é inteligência artificial. É a intimidade artificial entre seres humanos. O bug é esse. Vou fazer um teste com vocês. Quem está casado ou em relacionamento sério, se levanta, por favor. Se levanta. Beleza. Ok. Ok, pode sentar, por favor. Quem não está no relacionamento e tal, se levanta, por favor. Quem está solteiro, na pista, na balada. Se olhem agora, tira foto. Ok, obrigado. Pode sentar. Querem ficar mais em pé um pouquinho? Vê só, o congresso é uma grande desculpa, gente. Agora, a próxima. Quem está num relacionamento sério hoje que não gostaria de estar no relacionamento que está? Se levanta, por favor. Peraí, velho. Tudo bem. Nem que seja por um dia. Peraí, deixa eu perguntar. Vê só, rir é sinônimo de se levantar? Eu queria só saber. No final do dia, o que a gente percebe é que a gente foge tanto de se conhecer de perto que o grande risco é essa intimidade artificial entre nós, seres humanos. O que segura as pessoas em qualquer lugar do mundo são os vínculos. E pra gente tem uma série deliciosa na Apple TV, eu vi que dá para assistir a família toda isso aí, viu, gente? É maravilhoso. Chamada Ted Lasso. Esse é o melhor curso de liderança. Que ela é fascinante. Penúltimo ato. Esse aqui saiu do forno de 3h47 da manhã de ontem para hoje. Será que a treta é desemprego? Eu lembrei que as pessoas estão pedindo muito demissão, mano. O problema talvez não seja sobre o desemprego, é que a gente não suporta mais como as coisas estão acontecendo. E aí eu me lembrei que uma das coisas que quase todas as empresas que nos contratam é retenção de talentos. Aí eu fiquei, mano, sabe o que eu vejo com retenção de talentos? Eu vejo isso aqui. Eu me sinto um gado, aí o cara bota uma cerca, achando que é a cerca que segura. E eu ouvi isso. Reforça a cerca, né? Reforça a cerca, aumenta a muralha, bota a grade. Mano, sendo que um amigo meu fala que não é isso que segura o gado, é o pasto. Eu acho meio bizarro dizer isso, né? O que segura não é a cerca, é o pasto. Aí eu lembrei, quando ele falou isso, de uma história de João e Maria, que é uma historinha que mostra a ilusão do pasto. Essa ilusão do pasto, lembra da Casa dos Doces? O que a bruxa má fazia? Fazia a gente comer mais, para ficar mais gostoso, e quando a gente ficava mais gostoso, ela lá e comia a gente. O mundo corporativo é o contrário, ele come a gente todo dia. Ele vai comendo, vai dando cenourinha aqui e ali, cenourinha, vai comendo, né? Quando você não Renan, serve... tu pode ser demitido sem nem mesmo estar trabalhando na empresa. Mano, eu acho... olha essa parte aqui, ó. Você não é mais serve para nada, teu peito foi embora, tu foi para manda, descartável. Aí, no final do dia, a mensagem é: não deveríamos tentar reter ninguém que não quer estar lá.
tira Porque a muralha, isso tem um brother. custo econômico sem precedente, tá? Isso vai no De- PNL absurdo. Deixa tá? cada um onde tá. Isso, Deixa cada isso é um onde tá. PNL aí. Isso aí tem um custo econômico oculto Ato absurdo. final. Ato final. Por um mundo mais leve, divertido, colorido, diverso. Esse ato a gente tem várias amigas e amigos. Lembra da foto do Dante? Quando eu vi o Dante, a mensagem mais importante daquela palestra dele era muito mais importante. A moeda mais valiosa do mundo não é euro, não é dólar, não é Bitcoin, é tempo de vida. E o que a gente faz com ela. E nesse dia, então, começou em mim meio que um countdown, um cronômetro interno. E eu sinto que cada um de nós aqui temos um countdown. A gente tem um cronômetro. Vocês sabem do que eu Renan, estou olha a minha falando. mágica, Renan. Prim. Uau! Uau, ganhamos Mano! mais, um Eu bônus. fiquei muito feliz. Amo vocês. Obrigado, Renan, mas é pra Eles tu aumentaram falar. o tempo aqui, Renan, só Renan, é pra focar aqui. Ah, tá, desculpa, obrigado. Vai focar. Focar. Mas o rolê é que esse countdown, ele tem que ser acolhido. Qual é o teu? Como é que está a tua contagem regressiva? Até quando faz sentido a gente viver essa fábrica desorientados? Fazer um monte de coisa que a gente não quer e não sabe o que quer. Esse countdown é um chamado para esse novo futuro. E o que eu aprendi na vida, de verdade, independente de tudo, é que onde quer que você for, o que importa não é o porquê, não é o que você vai fazer, não é o como, o que importa é com quem você está. Você pode ir no com pior quem? lugar do mundo. Se você está com um cara como Dante, tudo vale a pena. Nem sempre, né? A gente tem nossos fights aqui e muito tal, doido. mas A gente- é a melhor delícia do mundo. Mas é desafiador, é relação, que a gente constrói dia a Todos os dia dias. e faz a realidade ficar maravilhosa. O com quem define tudo, gente, pra gente. E para a gente fechar, a gente trouxe uma síntese dos principais aprendizados que a gente queria que vocês levassem para casa. A gente quer, acho que o primeiro deles é um tamanho para cada um. Pra vocês lembrarem aí, né? Tira... O futuro também constrói o presente. A Boa. volta para o começo, né? Bad to basics. O social graph. Vamos ver ele? Eita, vai, mostra. Vamos ver ele? Mostra, deve estar... Ah! Olha só, gente, como tá vou vocês dar um aqui, ó. update aqui agora. Deixa eu tentar ver por aqui que vai ficar melhor para mim. Olha, caraca! Deixa eu só aumentar aqui o número de graus de coincidências entre vocês para 20, que é o máximo. Olha como a rede vai ficar. Vai quase travar meu computador. Meu Deus do céu. Isso são, meu Jesus, isso são vocês. E olhem isso. 280 pessoas preencheram e a gente encontrou 394 mil coincidências e complementariedades entre falta e farta entre vocês. Por acaso, o mais desejado que você quer ajuda é saúde mental e que você pode ajudar a saúde mental. Então, a solução e o problema está aqui. É isso aí. Muito Tá bom. aqui. Depois vocês vão brincar com o grafo, a gente vai mandar para vocês todos. Mas acho que a beleza é isso, certo? Então esses são os nossos takeaways. Bota uns livrozinhos aí. A gente separou alguns livros para vocês. Tem um livro para quem quiser fazer uma jornada mais para dentro. Vai naqueles dois. Para fora, vai nesses 4 aqui, entendeu? Então a gente fez uma separação meio holística aí, só para vocês, enfim, lerem. A gente trouxe alguns artigos também recentes da gente. Aí tem 3 artigos que escreveram das teses nossas aí, enfim, aí vocês podem também ver mais detalhe, né? Que fala muito, para quem não participou do Passagem, falou da gestão afetiva, né? Trazer os vínculos afetivos no processo, tá? Então é bem interessante, tem um E artigo... para fechar, eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu tive o meu filho agora, faz 3 semaninhas, e eu tenho uma relação com a morte bem caricata. Eu sempre busco conversar com ela. Porque é uma coisa natural, é da vida. E várias vezes eu sinto que eu vou morrer e eu fico com umas coisas meio malucas, uns estados de requiem. E na virada do ano, enquanto todo mundo estava pulando ondinha, pensando nos futuros, eu disse, e se eu morrer antes do meu filho chegar? Aí eu fiquei, mano, fudeu. Como é que eu vou dar para Pessoal, ele? tem quantos terapeutas aqui? Vê aí. Ó, Renan, Como é que eu dou para ele? relação com a morte, ó. Pega Obrigado, aqui, ó. eu estou tá? em casa, vamos jogar na plateia assim. Tipo aí, não é sério, depois agenda aí, viu? Mas eu fiquei dizendo assim, o que eu posso dar para ele que são os maiores aprendizados da minha vida até então? E eu tenho uma amiga muito especial chamada Bárbara Dias. Eu e minha esposa Luana, a gente chamou a Bárbara e a gente compôs uma música. E eu queria trazer essa música para vocês porque é todos os meus votos de tudo que eu aprendi até hoje que eu quero que meu filho saiba e eu acho que faz sentido também levar isso para vocês, tá bom? Então, Para vocês de presente, gente. Curtam agora.
É isso. Gente, é tanta coisa pra dizer. Do nosso lado, todo mundo doido pra te ver. Nos deles sempre por conselhos valiosos. A gente sabe se deu pra viver. Mas é que ela nos contou muitos segredos e a gente quer cantar alguns só pra você. Acredite mesmo no que não se pode ver, aposte no invisível. Ame amar sem esperar nada em troca e você vai ser invencível. Tem abraços que te curam e olhares que te falam o indizível. E pra quem é amigo de Deus, não existe nada, nada é impossível. Se alguém te machucar, seja inteiro no que fizer, porque Desculpa, foi chorando. Eu ganhei mais de R$1 milhão agora. Eu vou adiantar, eu prometo. Faz parte, né, nesse momento. Desculpa, gente. ame amar sem esperar. Volta pra cá, pro centro, rebobina. Pronto, aí a gente tava assim, tu tava chorando. Tem abraços que te curam Ah, meu. e olhares que te falam o indizível. E pra quem é amigo de Deus, não existe nada, nada Nada é impossível. se alguém te machucar, seja inteiro no que fizer, Porque a vida voa, mas mas você você vai vai ver ver. Ela pode ser muito boa. Se se você você for